No mundo da estética, sempre houve a seguinte discussão entre profissionais e pacientes. Doutor, por que a gente usa preenchedores temporários se a gente tem a opção de usar os preenchedores permanentes? Bom, e essa resposta pode ser um pouco mais complexa do que você pensa. E por isso que nesse vídeo hoje eu quero explicar para vocês o porquê a gente utiliza aqui em minha clínica apenas os preenchedores temporários. Sejam ele o elancê, o de ácido hialurônico, mas a gente não usa os preenchedores permanentes. E essa história começa um pouco parecida quando a gente está lá no ensino primário, onde a gente está fazendo aquela transição entre a caneta e o lápis. A gente aprende a escrever sempre com o lápis, porque o lápis ele aceita o nosso erro e a gente consegue corrigir facilmente ele com uma borracha. Quando a gente faz a transição para a caneta, a gente sabe que a gente não pode errar mais. E se a gente errar, a gente até tem a chance de corrigir o erro com um corretivo. Porém, esse corretivo pode deixar marcas, inclusive no papel branco, onde a gente consegue identificar exatamente onde aquele erro aconteceu. E essa história é muito parecida com os preenchedores temporários e os preenchedores permanentes. O preenchedor temporário é o nosso lápis. A gente consegue rabiscar, fazer várias coisas com ele, sem medo de errar, porque a gente sabe que a gente pode utilizar uma borracha facilmente para apagar e pronto, nós não temos nenhuma sequela. E o nosso preenchedor permanente, então, é a caneta. A caneta onde não pode aceitar o erro e quando aquele corretivo é usado, a gente consegue identificar facilmente aonde que foi o erro. E quando a gente fala nessa borracha, a gente está falando da hialuronidase. Os preenchedores de ácido hialurônicos, eles têm a borracha deles que se chama hialuronidase, que nada mais é que uma enzima capaz de dissolver de forma fácil todo aquele preenchimento que foi feito em você, de forma rápida também, sem deixar sequelas. E da mesma forma que é muito comum a gente apagar erros com lápis, nos preenchedores é muito comum a gente ter que fazer algumas reversões. Seja porque o resultado não ficou tão legal, seja porque o preenchedor ficou numa superfície onde ele não deveria estar. Então, às vezes é fácil corrigir. E a gente faz isso rotineiramente para deixar o resultado 100% agradável aos olhos. E felizmente, o ácido hialurônico então traz essa garantia para nós profissionais, como também para vocês pacientes, que vocês terão um resultado 100% otimizado, né? Mesmo que tenha que fazer alguma reversão no processo e preencher novamente. Porque eles nos dão essa segurança, onde os preenchedores permanentes a gente não tem. E aí você pode pensar, mas os preenchedores permanentes, eles têm um custo-benefício muito maior. Até porque o custo deles é muito próximo com os preenchedores temporários e o benefício deles se dá por muito mais tempo, já que eles são permanentes. Certo? Bom, não é bem assim. Com as novas descobertas do professor Gavin Chan sobre a duração dos preenchedores temporários, cada vez fica mais difícil indicar preenchimentos permanentes, porque os temporários eles têm uma duração de 5 até 10 anos, dependendo da região, dependendo da quantidade de ácido hialurônico. E a questão que fica é a seguinte: será que precisamos de um preenchedor que vai durar mais do que 5, mais do que 10 anos ou mais no nosso rosto? E trocaremos um pouco mais de duração no preenchimento por essa segurança que os preenchedores temporários nos trazem? Essa é a principal questão, a segurança. Os preenchedores permanentes, eles têm que ser feitos com uma certeza de 99,99%. Bom, pelo menos se fosse eu para fazer, seria assim. A questão é que nossa margem de erro, nesses casos, é zero. Você tem que ter certeza do que está fazendo com a quantidade correta para que tenha um procedimento agradável e um resultado bacana. Eles vão durar para sempre. E normalmente não vai ser indicada a remoção desses preenchedores para você. Normalmente você vai conviver com eles para o resto da vida, mesmo se algo deles tenha dado errado, porque a cirurgia é bem sensível e bem complexa. Inúmeras vezes eu fico triste de ver alguns pacientes que fizeram esse preenchimento mais antigamente ainda, no tempo que se utilizavam muitos deles ainda, e hoje querem fazer um preenchedor temporário que não está podendo ser indicado juntamente com o preenchedor permanente. Esse preenchedor permanente que fica lá para o resto da sua vida, ele é mais suscetível a infecções mesmo após a aplicação e também durante a aplicação. Então o cuidado do profissional com o ambiente estéril, ele tem que ser muito mais criterioso.
O cuidado com o profissional na hora de injetar, a quantidade certa, no local correto, tem que ser muito mais criteriosa. E, então, existe uma grande pressão em cima do profissional, porque ele não pode realmente errar. Caso ele erre, não tem margem para erro, como a gente disse antes. Então, você vai ter que, provavelmente, conviver com aquele erro pelo resto da sua vida. A única alternativa da remoção dos preenchedores permanentes realmente é com os cortes cirúrgicos e a remoção cirúrgica desses cortes. E aí que volto a lembrá-los do problema do corretivo, porque o corretivo ele deixa marcado na folha em branco onde estava aquele erro. Num corte cirúrgico, normalmente você vai também ficar com alguma cicatriz, pelo menos, do procedimento, porque o procedimento ele tem que ser mais invasivo para remover toda aquela quantidade injetada de uma substância que também não é natural para o nosso corpo. E aí chega o nosso segundo ponto. Os preenchedores permanentes, eles normalmente são feitos de algum material mais permanente. E materiais mais permanentes normalmente não são encontrados no nosso corpo. São materiais que são derivados de polímeros, do petróleo, até mesmo. E aí o problema está como o nosso corpo identifica esses materiais. Por não ser um material natural do nosso corpo como o ácido hialurônico, que ele está distribuído no seu rosto, está distribuído nas suas articulações, você tem bastante ácido hialurônico no corpo. Esses preenchedores permanentes são identificados no nosso organismo como um agente de agressão, como um corpo estranho. E quando a gente tem esses corpos estranhos no nosso corpo, as nossas células de defesa tentam impedir com que esse material se alastre e podem causar alguns outros problemas logo após a injeção desses preenchedores. Essa identificação do nosso corpo, do nosso organismo, nosso sistema de defesa contra os preenchedores permanentes, ele vai formar provavelmente um granuloma, que é algo bastante comum nos preenchedores permanentes. E esse granuloma nada mais é do que um monte de células de defesa ao redor daquele preenchedor permanente, fazendo com que ele não se espalhe pelo nosso corpo e cria uma cadeia em volta dele, um granuloma. Esse granuloma, quando a gente identifica ele, visualmente, ele é visível. Esse é o problema, ele é visível a olho nu na nossa pele, como uma região endurecida, um caroço, normalmente um nódulo, endurecido, avermelhado. E às vezes isso pode ser presente apenas de um lado e ficar uma assimetria no nosso rosto, né? Onde a gente injetou o preenchedor de um lado e do outro também, da mesma quantidade, no mesmo local, porém, um lado teve uma resposta inflamatória maior. E aí criou granulomas, o que nos traz esse outro problema. Já no ácido hialurônico, esse problema também pode acontecer, caso tenha alguma infecção durante a aplicação. Mas ele é resolvido de forma muito mais simples. A gente apenas usa a hialuronidase e alguns tratamentos, às vezes, com antibiótico, para fazer a melhora dessa região. Quando a gente usa os permanentes, nós temos que fazer injeções de corticoides anti-inflamatórios na região para recuperar, remover aquelas células de defesa, diminuir a resposta do organismo, para aí talvez a gente consiga melhorar o aspecto, mas normalmente não chega a 100%. Em alguns casos também é indicada a cirurgia para remoção daquele granuloma, o que pode causar uma falha também depois, né? Porque existia um volume ali, removeu-se aquele granuloma, fica uma falha na nossa pele ou até mesmo um corte, uma cicatriz. Mas existe também uma complicação que é compartilhada entre os dois preenchedores. Na verdade, qualquer preenchedor pode causar isso, que é o quê? A interrupção da artéria, por exemplo, num preenchimento dentro da artéria ou ao lado da artéria, onde a gente coloca um volume grande e aquele volume vai sufocar o fluxo sanguíneo daquela artéria para a pele. O que isso causa? Normalmente é a causa de necroses. Pode causar em alguns locais algo ainda pior, como por exemplo cegueira. E a gente não quer causar isso para o paciente de forma alguma. Quando a gente injeta um preenchedor permanente dentro de uma artéria, não há nada que a gente consiga fazer no momento que vá reverter aquela situação. O preenchedor está lá entupindo a artéria, o fluxo de sangue começa a parar, o paciente começa a ficar branco, né? Falta sangue, então a gente fica com aquele aspecto esbranquiçado
E aí, a gente não tem o que fazer. Normalmente vai tentar fazer uma manobra de um cateterismo ou alguma coisa assim, se você estiver num ambiente hospitalar. Já se a gente faz isso com ácido hialurônico, a gente usa novamente a hialuronidase na região, ela transpassa o vaso e dissolve aquele ácido hialurônico na região e a gente acaba com um tratamento que não causou nenhuma sequela de longo prazo, né? A gente consegue reverter logo nos primeiros minutos, nas primeiras horas, e aí você não tem sequela nenhuma do tratamento. Então é mais uma segurança que os preenchedores temporários nos trazem que a gente não consegue encontrar nos preenchedores permanentes. Mas eu também não estou aqui só para falar mal dos preenchedores permanentes. Eles também têm sua utilidade, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, fez uma cirurgia de rinoplastia, fez a remoção de osso, fez a remoção de cartilagem, porém removeu um pouco em excesso, ficou uma falha na região. O que pode se fazer? Tanto um enxerto, né? E aí é aquela problemática de fazer o enxerto, tem que remover, fazer duas cirurgias, né? Uma para pegar o local que vai transplantar e depois a cirurgia novamente no nariz, mas às vezes, se esse defeito é pequeno, a gente pode corrigir tanto com preenchedores permanentes como com um preenchedor temporário. O preenchedor permanente ele traz uma única vantagem, que é quando a gente acessa essa região do nariz, que é bem sensível por causa da quantidade de vasos sanguíneos, a gente acessa uma única vez e corrige aquela falha, quando ela é pequena, né? Enquanto o preenchedor temporário, a gente tem que fazer isso diversas vezes, porque ele vai perder um pouco do volume na região e ele vai decair um pouco, porque ele vai se espalhar um pouco mais. O módulo elástico dele é menor. Então, a gente às vezes utiliza um preenchedor permanente daquela região. Então, ele tem sim as suas indicações, mas também tem suas contraindicações. Por exemplo, se você quer fazer uma reposição global de volume, ou seja, o rosto inteiro tem uma perda de volumétrica e precisa ser reposta, a gente não indica esses preenchedores permanentes. Exatamente por aquele problema que eu falei. Há uma chance muito grande de ficar assimétrico, dependendo da resposta inflamatória que seu corpo vai ter durante a aplicação ou até mesmo após a aplicação. E esse efeito pode ser visto até mesmo 3 anos após a aplicação. Outra coisa é que muitas vezes, quando a gente aplica o preenchedor permanente, a gente corta totalmente a aplicação de outros preenchedores, os temporários, por exemplo. Porque a gente pode levar uma infecção depois da aplicação àquele local. E esse local é realmente muito mais suscetível a infecções do que um local com preenchedor temporário. Então, os preenchedores permanentes, eles têm esse grande problema que é o pós-operatório. Depois da aplicação, eles podem ainda te trazer problemas que você vai ter que conviver na sua vida ou até mesmo fazer uma cirurgia para tentar remover aquele preenchedor permanente para conseguir corrigir esse problema que ele trouxe, né? Então fica até uma situação muito ruim entre paciente e profissional, porque o resultado não agrada nenhum dos dois. E ainda você que foi fazer um procedimento estético acaba ficando pior do que quando entrou para o procedimento. Bom, para finalizar, eu não estou falando que você não deve fazer preenchedores permanentes. Eles existem sim algumas indicações que podem ser feitas. Mas coloque bem na balança se realmente vale a pena ter esse custo-benefício um pouco maior do que ter a segurança, né? Na verdade, tudo que eu falei é sobre isso, sobre a segurança que os preenchedores temporários nos trazem e que trazem para você também, de não se arrepender de um preenchimento e ficar com um ótimo resultado, tá? Quero deixar para vocês aqui embaixo aberto para discussões. Quero ouvir de vocês também se alguma de vocês aí fez um preenchedor permanente, como é que foi? Foi bacana? Teve um resultado legal ou ficou ruim? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai entrar nessa discussão, ok? Certo? Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.